Bom dia com nosso Senhor Jesus Cristo no coração. Que a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossa vida nesse dia, no passar desse dia, no meditar da Tua palavra nessa manhã. Senhor, para que possamos, Jesus, atravessar nossos dias e alcançar sabedoria, graça, força para vencermos este mundo e alcançarmos a bênção do céu que tanto precisamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, Senhor. Bom dia, nossos irmãos que podem talvez nos ouvir. Estamos muito felizes por estarmos com Jesus no coração. Estamos muito felizes por estarmos meditando na Tua palavra nesta madrugadinha, nesta manhã. Que o Senhor ajude a todos. O Senhor nos conserve a Sua misericórdia cada dia, Senhor. Quero ler um pouquinho a Bíblia com vocês. No capítulo 6 do profeta Isaías, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, veja bem, um dos maiores profetas da palavra de Deus, representando 66 capítulos da Bíblia Sagrada, dizendo aqui no versículo 5: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Mas um dos anjos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz. E com ela tocou em minha boca e disse: eis que isto tocou, e os meus lábios, em meus lábios, tocou em teus lábios. Eis que isto tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, purificado o teu
pecado. Depois disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-te a mim. Quando um homem é tocado pelo fogo do Espírito Santo, com este avivamento que nós precisamos, ninguém segura este homem. Ele tem que falar a palavra de Deus. Vem esta limpeza. Nós necessitamos deste fogo, deste poder que nos enche. Quando os apóstolos ficaram lá em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, eles ficaram, Jesus subiu e eles ficaram ali esperando a promessa do Senhor. Este fogo, este poder que tocou no profeta Isaías, ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas este anjo serafim tocou sobre os seus lábios com aquele tenaz de fogo e trouxe alegria para aquele profeta, trouxe gozo, seus pecados foram purificados. Aqui está o que acontece quando um homem recebe essa força. E os apóstolos estavam ali em Jerusalém esperando. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, nos confins da terra. E Jesus Cristo prometeu isto, nosso Jesus. Então, cumprindo-se os dias, o dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, o quais puseram sobre cada um deles. De todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as línguas, que estão debaixo do céu. Então, ali veio o que nós precisamos, povo de Deus. Isaías ainda continua dizendo que o povo não ouve a palavra de Deus, ouve, mas não pode entender. O povo não pode entender. Nós precisamos de um grande reavivamento. O próprio Mombrana, que nós cremos que ele tinha muita bênção, 80%
da mensagem de Deus que Deus usou ele disse: fiquem com esta Bíblia, fiquem com a palavra. Ele disse também que o revivamento, este reavivamento, bem entendido, este reavivamento que o povo de Deus, que nós precisamos, ainda não veio para levar seu povo. Nós precisamos de um reavivamento. Desculpe a minha linguagem, porque eu sou uma pessoa com pouco estudo, mas Deus sempre usou os fracos, os de pouco estudo, para pregar a tua palavra. Nós precisamos disto, de uma alegria maior, de um fogo que queime nossos pecados, de um fogo, este poder. Amém, Senhor. Oh, meu Deus, dá-nos esta bênção para que possamos alcançar força, a força do céu. Quando os apóstolos receberam esta bênção, eles saíram pelas ruas da cidade, da terra, andando pelas casas, pregando, porque eles estavam alegres, estavam cheios de misericórdia e de poder. Vamos, povo de Deus, a pior coisa que tem é nós estarmos pregando um evangelho incompleto. Um evangelho incompleto. Não vamos pôr fermento dentro do evangelho. Fermentos, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Se guardarmos 9 e tropicar num ponto, nós somos culpados do resto. Que Deus tenha piedade e nos dê coragem para falar a verdade. Limpa os nossos corações, Senhor. Que este fogo de Deus, que salvou Isaías, que purificou este grande profeta. Veja aí no capítulo 6 de Isaías. Ele estava encorado em um homem chamado Uzias, o grande rei. Mas depois que ele viu esta palavra, esta verdade, ele deixou de confiar, porque Uzias morreu. Uzias não obedeceu. Uzias entrou num lugar que não era dele. Foi avisado, mas ele não creu. Ele morreu por isso. Então o profeta Isaías pôde orar e ver a glória de Deus e dizer: ai de mim, que estou perecendo. É o que eu preciso fazer. Nós precisamos fazer. Olhar para o Senhor e dizer: Senhor, estou perecendo. Eu estou perecendo, Senhor. Eu preciso de alegria. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso desse poder para pregar esta palavra. Eu preciso disto, Senhor, para poder amar os meus irmãos. Porque o homem irado, o homem que quer ser o que ele não é, não adianta. Não adianta eu querer ser o que eu não sou. Eu quero ser aquilo que Deus me predestinou para ser. Com esta palavra, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Deus criou todas as coisas. Deus não se agrada de outra coisa a não ser sua palavra. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas.
A única coisa que Deus, diz a Bíblia, que pesou em seu coração foi de formar o homem. Então ele teve que mandar um dilúvio sobre o mundo. Escolheu um homem reto, que era Noé, para pregar a palavra de Deus. Quem que aceitou? A sua família. Somente a sua família, seus filhos, mulheres de seus filhos que aceitaram o conselho da palavra. Deus mandou um dilúvio e terminou com tudo que existia. Só ficou Noé e a arca e os que nele estavam dentro, enquanto que os bichos, os pássaros, as feras estavam vindo sobre a arca. O povo que dizia que tinha Deus, que dizia que estava certo, que dizia que tinha as religiões, os templos erguidos, não puderam aceitar a palavra de Deus que Noé estava pregando. E o dilúvio terminou com tudo. Não é esses dias iguais? Não é esses dias iguais, irmãos? Vocês que acham que é muito, vocês que pensam que é muito, veja a desigualdade, veja se tem unidade o povo que está pregando essa mensagem, ou alguém que está pregando igreja hoje, diante de religiões, diante de denominações, diante de tanta coisa. Onde está a unidade do Espírito tem que se levantar, tem que ter uma mensagem, tem que ter um poder que venha trazer nós de volta a palavra, o amor divino. São poucos os que estarão sobre esse caminho apertado. Jesus disse que o caminho é apertado, o caminho é estreito e apertado, que conduz à vida eterna, e são poucos os que habitam sobre esse caminho, que seguem esse caminho. Jesus Cristo é o caminho, não tem outro meio. Vamos acreditar nele, que ele vai mandar poder para nós, alegria e paz na alma. Nós amamos a todos, aqueles que nos odeiam. Pai Celestial, neste dia, conserva nosso coração, nossa vida a Ti, Senhor. Limpa-nos de todo mal. Repreende, Senhor, todo espírito de enfermidade que atinge nós, atinge o Teu povo, Senhor. Pai de misericórdia, cuide de nós, Senhor. Até que um dia este fogo desça de novo, como Deus me mostrou um dia lá na cidade, perto de Campo Mourão, numa fazenda. O Senhor mandou como um vento veemente que veio sobre nós. E Ele disse para mim, isto acontecerá nos últimos dias. E diz a palavra de Deus que este é os dias que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão se ninguém pregue esta palavra? Como pregarão se Deus não enviar? Então Deus envia os seus dias, nos seus dias, as suas testemunhas, os seus homens, enche do teu espírito para falar esta palavra. Meus amigos, meus irmãos que estão nessa região, não rejeite a palavra, não fique com mistura, ponhando outra coisa. Vamos considerar o que está escrito de Gênesis a Apocalipse, porque todo aquele que não fizer a vontade do Senhor, eu também estou no meio, não posso entrar nesse reino. Limpa meu coração, nos dê coragem, diga a verdade, não se escore em religião, não se escore em coisas erradas. Fiquem com o que está escrito na palavra, que você tem vida eterna. É o que Jesus Cristo prometeu. Todo aquele que crê em mim
como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva que correrá nos seus ventres, e nunca pode perecer aquele que acredita e crê na palavra. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos abençoe neste dia e para sempre.